Olá, meninas! Boa tarde! E aí, princesas de Jesus, como é que vocês estão? Iniciamos nessa semana com alguns vídeos falando sobre esse livro aqui, Muro ou Porta, que é maravilhoso, né? E a gente tem comentado, dando umas pinceladas em algumas coisas durante esses dias, mas se Deus permitir, sábado nós iremos conversar um pouco mais e nos aprofundar um pouco mais. Gostei muito do que Marcela falou ontem, né? Ela falou um pouco sobre ser porta, o que é uma moça porta. E eu quero falar para vocês um pouco hoje, de uma forma resumida, sobre ser muro. O que é ser uma moça muro, né? Marcela explicou bem direitinho lá. Tem aquele versículo de Cantares, que é o versículo base, né? Se ela, eu vou pegar só uma partezinha aqui falando sobre muro. Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Então, mas o que é uma moça muro? O que será uma moça muro? Uma moça porta a gente já deu nós já vimos, mas o que é uma moça muro? Eu quero contar para vocês um testemunho. Eu acho que os testemunhos eles nos ajudam e nos edificam. Eu estudei em Patos na faculdade, eu fiz pedagogia numa faculdade em Patos e eu ia toda semana para lá. E um determinado período da faculdade surgiu lá um professor. E era o professor de uma disciplina lá de matemática. Esse professor, ao vista das pessoas do mundo, ele era o cara top, né? Quando ele chegava no meio da faculdade, todo mundo ficava, as meninas ficavam toda arriadas, derretida por ele. Ele chegava numa motona daquelas bem grande e todo arrumado e aquela coisa toda. As meninas iam com a roupa bem curtinha para chamar a atenção, ficava debruçada por cima dele, né, nas horas dos intervalos, e era aquele caos que aquele professor era o cara. E ele foi dar aula na minha turma. E é, na época, né, eu era solteira, buscando Jesus para minha vida como Senhor e Salvador. E para quem ele de quem ele se interessa, né? Ele se interessou justamente por mim. E foi uma luta assim, que eu digo, em nenhum momento eu vi ele como algo sendo atrativo. Eu olhava para ele e eu via um instrumento de Satanás para destruir aquilo que Deus tem para mim, que Deus tinha para mim, né? Que é uma família, um casamento segundo a vontade de Deus. Então eu não via ele como todo mundo via, aquele cara bonito. Eu estava certa do meu propósito, daquilo que eu queria Jesus, eu queria uma família debaixo do mandamento do Senhor. E foi uma luta muito grande, né? Ele vinha falar comigo e foi aquela coisa toda. E eu sempre falei de Jesus para ele, sempre falei de Jesus para ele. E na época, isso já faz um bom tempo, né? Na época a gente tinha Orkut, eu acho que vocês não sabem o que é, não lembro. Mas quando eu tô lá no Orkut, quem manda mensagem? Então, quando eu tava na aula, ele ficava em cima de mim. Quando eu tava em casa, ele ficava mandando mensagem pelo Orkut. Para todo mundo parecia ser uma coisa muito atrativa, mas eu entendi, eu via ele como sendo um instrumento de Satanás realmente na minha vida. E eu sempre falei de Jesus, ainda dei para ele o livro não, o filme O Peregrino. Ele disse até que ia assistir mais um padre da cidade dele, eu acredito que ele assistiu, que ele me contou a história. Depois, falei de Jesus nas aulas, era uma turma com 30 e poucos alunos, e eu falava de Jesus para ele, dizia que eu era de Jesus. E assim, resumindo, né, foram muitas outras coisas, se der certo eu posso até contar com mais detalhes sábado, mas resumindo, no último dia da disciplina dele, uma menina, uma colega minha, disse: professor, e aí? Comigo, né? Não teve jeito não. E aí ele disse assim: não, essa daí não tem jeito não. Essa daí só é Jesus, 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 só fala de Jesus. Aquilo alegrou muito o meu coração. Então, assim, quando uma moça ela é um muro, ela não vai ser conquistada por qualquer um, né? Não é um cara de um porte legal, com a moto, com os olhos verdes, com não sei com o que vai conquistar, né? Porque uma moça muro, ela quer o propósito de Deus, ela está escondida em Deus. Ela quer realmente
um homem segundo o coração de Deus. E ela não vai correr atrás desse homem. Ela vai permanecer em Deus e vai ser encontrada por esse homem. Então, é isso que nós, mulheres, né, princesas do Rei Jesus, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser escondida, se esconder em Deus, e a gente vai ser achada por esse homem de Deus. Né? E falando nisso, estamos nós ali, ó, eu e Jean. Eu estava escondida em Deus, sempre estive, né? Jean passou muitos anos orando por mim até conseguir se casar comigo. E assim, a gente tem que esperar o propósito de Deus, esperar a vontade de Deus e ser realmente esse muro, né? Não é ficar procurando, não é ficar dando bola, não é ficar correndo atrás, não é ficar mandando mensagem, não é ficar. Às vezes você não manda mensagem, mas você dá cabimento para a pessoa chegar até você e mandar para você. Então vamos ficar atento, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e eu estou muito ansiosa, uma ansiedade boa para a gente se encontrar sábado e falar um pouco mais sobre esse assunto.